Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 27 de dezembro. Neste conteúdo de agora, é oficial, Marlon Freitas é jogador do Palmeiras, tá? A gente vai conversar muito, mais um pouquinho, na verdade, sobre esse tema. A gente já falou muito aqui no canal, mas agora é oficial. A gente vai falar também sobre o Botafogo no mercado da bola. Até agora, nenhum reforço anunciado, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Medina está sendo cobiçado, é um dos alvos aí do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Leicester, várias equipes aí querendo o Medina. Temos informações aí da rádio Band News, que o Botafogo tem interesse, fez uma consulta ali pelo lateral esquerdo Rubens, ex-Atlético Mineiro, que está jogando no futebol da Rússia. E a gente vai falar também sobre o Vitinho, porque o Martim Anselmi, técnico do Botafogo, está pedindo para a diretoria não vender o Vitinho. Olha o ponto que nós chegamos. O técnico que ainda nem chegou está pedindo para a diretoria do Botafogo para não vender o Vitinho, porque ele vai ser muito importante. Ou seja, será que teremos mais saídas? Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, pessoal, agora oficial, né? Ontem tivemos a reunião entre John Textor e Marlon Freitas e selou a ida dele para o Palmeiras, tá? O Botafogo vai receber parcelado em 4 vezes até 2027. O Palmeiras vai pagar a gente 33 milhões de reais, tá bom? O Marlon Freitas pediu para ir para o Palmeiras. O Botafogo estava tentando uma renovação. Ele estava pedindo um salário que o Botafogo achou que não dava para pagar. Já conversamos isso aqui no canal. Então, nessa reunião, o Marlon Freitas pediu ao John Textor para ser liberado e fechar um contrato aí de 3 anos com o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras vai pagar para ele 1 milhão por mês, tá? Então, o Marlon Freitas, que tinha mais um ano de contrato aqui no Botafogo, foi liberado para poder fechar e agora é oficial. Inclusive, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ligou para ele, dizendo que ele vai ser muito importante lá no vestiário, acostumado a ganhar títulos, segundo Abel Ferreira, um jogador também de muita qualidade. O Abel Ferreira estava querendo muito o Marlon Freitas. Ele vai chegar lá em São Paulo no dia 4 de janeiro, ele está treinando nas férias, e o Marlon Freitas agora já não faz mais parte aqui do Botafogo. Capitão, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foram 186 jogos com a camisa do Botafogo, 5 gols, 18 assistências, 29 cartões amarelos, apenas 1 cartão vermelho, 15.494 minutos em campo. Então, Marlon Freitas aí pediu para poder jogar no Palmeiras e é isso. Inclusive, nessa reunião, eu não ia nem tocar nesse ponto, mas eu vou tocar. Nessa reunião com o John Textor, o americano falou para ele, em breve você volta para o Botafogo como técnico ou como presidente. Eu acho que o John Textor, em alguns momentos, ele tem que ter um pouquinho de noção, né? A gente entende que o Marlon Freitas estava pedindo um salário alto, estava difícil a renovação, a proposta do Palmeiras financeiramente era uma proposta boa, o jogador já tem 30 anos de idade. A gente tenta aqui, né, aceitar algumas situações, mas aí no meio da reunião o John Textor mete essa. Não, você vai voltar para o Botafogo um dia como técnico, como presidente. Aí também é tirar todo mundo como otário, né? Eu acho que o John Textor, claro,
a cultura dele é diferente da nossa, mas já passou da hora também de tomar um pouquinho de vergonha na cara. Tudo bem, é americano, a cultura é diferente, ele não ama o Botafogo como a gente ama. Desde quando o John Textor comprou o Botafogo, eu falei, olha, não ama como a gente, a cultura é diferente, não adianta, ele pode gostar do Botafogo, ele pode ter ali um apreço, mas ele nunca vai sentir o que a gente sente. Então, você meter uma dessa aqui na reunião é tirar também a torcida do Botafogo como otário e ninguém aceita isso também. Olha, vamos aqui para o mercado da bola falar sobre o futuro, porque o Marlon Freitas já foi. O Medina, volante lá do Estudiantes, é um dos alvos do Botafogo, ele está muito cobiçado. O Flamengo e o Fluminense aqui no Brasil também querem, e lá na Inglaterra o Leicester está querendo a contratação do Medina. Ô Papai Noel, hein, Papai Noel? Cadê você, Papai Noel? Até agora nada, né? Falando sério, gente, preocupa, né? Porque a gente acabou de falar da saída do Marlon Freitas, a volância já era uma carência do Botafogo. A gente precisava contratar volante, com a saída do Marlon Freitas é pior ainda, é uma carência que nós temos e até agora nada. Será que a gente vai de Newton? A gente vai de Alan? Vai apostar na base do Botafogo? Então, assim, preocupa um pouquinho. Falando sério agora, o Papai Noel aí tá prometendo várias coisas, mas a gente fica um pouquinho preocupado porque até agora nada de reforços. A gente fica preocupado com a questão do transfer ban. O Botafogo hoje, ele tá muito queimado no mercado. A gente não é bobo. Pelo menos aqui no canal, eu e os comentários aqui que eu tô sempre lendo, não tem bobo aqui. A gente tá vendo que o Botafogo tá com dificuldades no mercado para contratar jogadores. Vários nomes aí foram especulados e até agora nada oficial. Por quê? Porque o Botafogo também está queimado no mercado, graças ao Textor, que compra jogador parcelado e não paga. Então hoje, ninguém quer negociar com o John Textor. Ou ele tem que pagar à vista, ou tem que dar uma boa entrada e o Botafogo não tem dinheiro para isso. Quando você contrata jogador, você precisa confiar na palavra do outro, porque você vai, por exemplo, o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, vai pagar de forma parcelada até 2027, 4 vezes. Se o Palmeiras tivesse uma fama de mal pagador, eu tenho certeza que o Botafogo não venderia. Então é isso que está acontecendo com a gente hoje. O Botafogo tem dificuldade para fechar reforços porque o Botafogo está queimado no mercado. Ninguém quer vender jogador para o John Textor porque sabe que é difícil pagar. Aí tem que ir para a justiça. Então a gente não é bobo. A gente está enxergando que o Botafogo tem dificuldades aí no mercado. Outros assuntos estão apagando isso. A saída do Marlon Freitas está ofuscando. Mas a gente tem que bater nessa tecla aqui e cobrar reforços. Falando em reforços, vamos lá. Tá difícil acreditar, né? Informação da Rádio Band News de Belo Horizonte. Botafogo, Corinthians e Cruzeiro consultaram e têm interesse no Rubens. Ele que é um lateral esquerdo, que jogava no Atlético Mineiro, tá no Dinamo Moscou da Rússia e tem contrato lá com o Dinamo Moscou até 2030. O Rubens tem 24 anos de idade, é titular, 17 jogos nessa temporada. Olha, volta aqui para mim porque, assim, o Rubens, primeiro que ele tá na Rússia. O Botafogo hoje não pode contratar jogadores da Rússia, não é isso? Não tem as sanções lá que o Botafogo não pode contratar porque o John Textor é americano, não pode contratar ninguém da Rússia. Então acho bem difícil, tá? É caro, acabou de chegar na Rússia, é titular, tá jogando. A gente não sabe se o Alex Telles fica ou sai. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vamos prestar atenção na situação do Alex Telles, tá? Eu não consigo cravar aqui que o Alex Telles vai permanecer. O Cuiabano já foi. E a gente só tem o Marçal. Só que é o seguinte, o Marçal, de 70 jogos na temporada, ele joga 20. Ele não aguenta. Então, o Botafogo precisa de lateral esquerdo. O Rubens, assim, eu, falando particularmente, tá? Isso é uma opinião minha. Eu nunca fui muito fã dele, tá? Mas ele, quando saiu agora do Atlético Mineiro, saiu jogando bem. Joga de lateral esquerdo, joga de volante também, um camisa 8. Então, aquele jogador polivalente. Eu não gosto muito dele, mas ele
saiu do Atlético Mineiro, foi vendido jogando bem. Então a gente vai precisar de lateral esquerdo, a gente precisa de volante também. Enfim, mas eu acho a situação do Rubens muito difícil do Botafogo contratar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. O Martim Anselmi, técnico do Botafogo, que ainda nem chegou, vai chegar no dia 2 de janeiro e ele já está com dor de cabeça, porque ele está tendo que pedir para a diretoria do Botafogo não vender jogadores importantes. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o Martim Anselmi, novo técnico do Botafogo, ele já tá ciente do que tá acontecendo aí e já começou a fazer pedidos para a diretoria do Botafogo. Qual foi o pedido? Para não vender o Vitinho. Então, assim, a gente para pensar, eu falei na primeira parte do vídeo e vou repetir. Aqui não tem bobo. Então, a gente para pensar, a gente percebe que o Botafogo, ele tá oferecendo no mercado alguns jogadores. O Savarino. Ah, por que o John Textor quer que o Savarino saia do Botafogo? Porque o Savarino, ele recebe 1.200.000 por mês. E com a chegada do Anselmi, eu já falei isso aqui no canal, repito, eu acho até que os titulares ali vai ser Montoro, Barreira, Santi. Eu acho até que o Savarino vai ser uma das últimas opções, assim como o Marlon Freitas também teria dificuldade nesse esquema tático. Então, esses jogadores aí, o John Textor, a gente percebe que o Botafogo ele está permitindo outros clubes negociarem com eles. E o Vitinho é um. Ah, mas por que o Vitinho quer sair do Botafogo? Saíram informações aí que o Vitinho, ele não gosta muito das críticas que ele recebe da torcida do Botafogo. Já falei, tem que ter pressão. Críticas vai ter, tá? Se o Vitinho não tá acostumado com isso, aí ele tem que traçar o rumo dele mesmo, porque aqui o Botafogo é grande. Pressão tem que ter. Agora, pro técnico do Botafogo tá pedindo a permanência do Vitinho, é porque talvez o Botafogo estivesse aí disposto a negociar o Vitinho. Tem várias equipes aqui no futebol brasileiro querendo, mas o Martim Anselmi aí vê o Vitinho no seu esquema tático como peça fundamental, né? Um jogador intenso, de mobilidade, participa da construção. É o que eu falei do Vitinho aqui no canal já, nesse esquema do Martim Anselmi. O Vitinho é um lateral que consegue atacar bem os espaços, ele pisa na área, tem que ser mais efetivo, né? Não pode perder os gols que ele perde, tem que ser um pouco mais efetivo lá na frente, mas ele chega lá, pisa na área, ataca bem os espaços. Então, nesse esquema aí do Martim Anselmi, o Vitinho vai ser muito importante. Mas preocupa um pouquinho, né? Porque o técnico que nem chegou, ele já tá pedindo, não vende não, por favor, não faça isso comigo que ele vai me ajudar. É um pouquinho preocupante. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral? Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.